Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei continuando com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Estou na segunda carta, já expus até o capítulo 10 e hoje estarei entrando aí no capítulo 11. E Paulo, ele continua a sua defesa. Interessante é que Paulo, ele está defendendo o seu ministério e ainda continua nessa defesa aí, falando para a igreja de Corinto. Então, vamos lá. Está aí na tela o texto maravilhoso que Paulo vai relatar a respeito do seu ministério. E olha como ele começa. Interessante aí o termo que ele usa. Ele usa o termo insensato, louco. Eu creio que Paulo ele está sendo irônico aqui. Tem uma versão que é a versão viva. Diz: enquanto continuo falando como um tolo. Aqui é um pouco a minha loucura. Olha, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Interessante aqui que a palavra suportar, o verbo aqui, anerromai, o termo anerromai é manter firme e ereto, carregar. E por último, tem sustentar também e suportar, além desse significado. Então, no sentido aí de manter firme. Fica firme que eu vou continuar falando, tá? É mais ou menos isso. Nosso linguajar. Fica firme que eu vou falar ainda. Eu não terminei a minha defesa. Segura aí que lá vem mais. Um pouco mais, olha só. A minha loucura. A palavra loucura aí, o substantivo feminino grego é afrosune. Afrosune é tolice, estupidez, insensatez, é o que significa. Também pode significar negligência e descuido, mas no caso aqui Paulo está falando de ser tolo, estúpido, insensato. O que é um insensato? Que não pensa, que não está pensando, está falando como um tolo. É claro, Paulo está sendo irônico aqui, não que Paulo fosse um tolo, um estúpido, um insensato, não. Era um apóstolo de Cristo. Mas como a igreja de Corinto estava tratando e questionando o apostolado de Paulo, ele foi assim, quase que obrigado a usar esta palavra. Por isso que ele diz: suportai-me. Novamente ele vai usar aí o verbo grego. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: o que eu estou escrevendo para vocês, vocês falam que eu sou duro nas minhas cartas e fraco na presença. Ou seja, as minhas cartas são audaciosas, são duras. Mas na presença ele é fraco. E assim, o conteúdo das minhas cartas, Paulo está querendo apresentar para a igreja de Corinto, é que o conteúdo das minhas cartas não é que eu estou querendo intimidar vocês, menosprezar, acabar com vocês, humilhar vocês. Esse não é o meu intuito. O meu intuito é que eu tenho um zelo por vocês, e é um zelo de Deus, olha.
porque zelo por vós com zelo de Deus. Zelo aí, a palavra zelo, ela foi só transliterada. O zelo aí é no sentido de enciumar, ser objeto de ciúme, no sentido de cuidar. O meu cuidado com vocês é um cuidado de Deus. Claro que o ciúme aqui não é o ciúme doentio, o ciúme no sentido de cuidado. Claro que esta palavra, zelo, na língua grega, esse verbo, também significa estar cheio ou ferver de ciúme, ódio ou raiva. Mas no bom sentido da palavra, ser zeloso é buscar o bem em prol daquela pessoa. É a pessoa ter o cuidado em prol daquela pessoa. É estar ocupado em prol de alguém. É esforçar-se muito por alguém. E é isso que Paulo estava fazendo. Ia fazer esse zelo, esse cuidado. Agora ele usa aí o zelo de Deus, substantivo. É a mesma coisa. Visto que vos tenho preparado, vos tenho preparado. Ele usou aí um termo preparado, armoso. Armoso aí é contratar casamento para uma filha. Ou seja, eu estou contratando vocês para um casamento. É como um pai que está preparando o casamento de uma filha. O termo aqui, preparado, o verbo armoso, é isso aí. Um dos significados, claro, tem outro significado, mas o significado dela também é contratar casamento, é preparar o casamento para alguém, para uma filha. É como se fosse um pai que estivesse fazendo isso, para vos apresentar. Olha, para vos apresentar. Como virgem Partenos aí, claro, virgem no sentido de uma mulher que nunca teve relação com um homem, mas também é uma pessoa, um ser humano que se abstém de todo tipo de prostituição no que se diz respeito à idolatria. E mantém a sua castidade espiritual, ou seja, é que ele não adora outro Deus além daquele que é o Senhor. Porque toda pessoa que adora a Deus, mas também começa a se inclinar a outros deuses, ele se torna um adúltero ou um prostituto espiritual. No caso aqui seria uma prostituta espiritual, porque é uma noiva, não se casou ainda. Então, como virgem pura aí é Ragnos. Ragnos é santo, respeitável. Há um só esposo, que tá vendo? A ideia de que Deus não divide a sua adoração. A nossa adoração, o nosso serviço, o nosso servir é única e exclusivamente a Deus, a Cristo Jesus. É por isso que minhas cartas têm esse conteúdo. Eu escrevo contra a idolatria, contra as carnes sacrificadas, contra as brigas dentro da igreja, como se comportar no culto. E vários outros assuntos que Paulo escreveu na primeira carta. Se eu escrevi esta carta tão dura como vocês estão achando, é para vos apresentar como a noiva a um esposo como Cristo. Olha só. E ele continua. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devida a Cristo. Por que Paulo, então, qual a preocupação de
no sentido de quê? De que a igreja seja enganada, seja corrompida. Olha, mas receio aí, o verbo é fobel. Eu tenho medo. Fobel é medo. Estar aterrorizado, amedrontado. Eu fico com medo. Assim como a serpente aqui, Ófis, que é Satanás. Entre os antigos, a serpente era um emblema de astúcia e sabedoria. A serpente que enganou Eva era considerada pelos judeus como o diabo. Ou seja, na época de Jesus, na época de Paulo, a serpente era vista como um animal que era cheio de astúcia e sabedoria. Entre os antigos tinha esse emblema. E claro, isso foi atribuído também a Satanás. Então, assim como Satanás, a antiga serpente, enganou a Eva, enganou aí, hexapatal é iludir. Iludiu a Eva com a sua astúcia, panorgia. Panorgia aí é sabedoria ilusória, habilidade. Assim também seja corrompida. Fiteiro. Fiteiro aí é no sentido de desviar a igreja cristã daquele estado de conhecimento e santidade no qual ela deve permanecer. Então Paulo disse, olha, o meu medo é de que a serpente, Satanás, assim como enganou a Eva com a sua habilidade, assim também vocês sejam o quê? Desviados do conhecimento e santidade que vocês devem permanecer. E a vossa mente, olha aí, noema. Noema é percepção mental, propósito. Meus propósitos. Vossa mente fala de propósito também. Ou seja, vosso propósito se aparte da simplicidade e purezas a Cristo. E, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Ou seja, o que Paulo está falando para a igreja de Corinto? Vocês são o seguinte, as minhas cartas vocês acham que elas são duras demais, as minhas cartas. Porque provavelmente, se você ler a primeira carta e a segunda carta de Paulo, Paulo tem escrito pelo menos umas 4 cartas para a igreja de Corinto. 2 chegaram até nós, mas as outras não chegaram. Com certeza, as que chegaram é porque Deus tem um propósito e preservou elas para que nós pudéssemos a ler e aplicar na vida da igreja nos dias atuais. Então ele fala, se na verdade vindo alguém prega, aí pregar aí é querusso, e querusso é no sentido de proclamar, ser um arauto. O que era o arauto? O arauto é aquele que avisava a cidade do perigo que estava se aproximando. Então, já no Evangelho, é aquele que anuncia o Evangelho de Cristo e os assuntos respectivos ao reino de Deus. Olha, se na verdade alguém vindo pregar, anuncia outro Jesus, então veja bem que é possível pregar um outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia, outro Jesus que não temos pregado. É possível. Se nos dias de Paulo poderia ter pessoas que traziam um evangelho que não era o evangelho de Cristo, nos dias atuais também é possível que alguém esteja pregando o evangelho, mas que esse evangelho está anunciando um outro Jesus que não é o Jesus da palavra, da Bíblia. Vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado,
ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes, este de boa mente vocês toleram. Interessante. Aí ele usa novamente aqui, temos pregado o termo querusso, que é proclamar. Ou se aceitais aí, aceitar aí é lambano, pegar com a mão, agarrar, a fim de usar. Interessante. Olha, temos pegado o aceitar. Espírito diferente. Diferente é héteros. Héteros é algo de outra natureza, que não tendes recebido, lambano. Ou evangelho aí, o evangelho é boas novas, é evangelion, que seria a palavra, o substantivo, ou seja, as boas novas. Diferente, novamente, usando o termo héteros, que não tendes abraçado. Abraçado aí, derromai. O verbo derromai é pegar também, receber, levar consigo. A esse de boa mente, ou seja, a palavra, o advérbio aí, é kalos. Kalos é a ideia de corretamente, ou seja, eles aceitam, apesar de ser falso esse evangelho, não é o Jesus autêntico, não é o verdadeiro evangelho que está sendo anunciado, mas eles aceitam esta pregação como se fosse correta, como se fosse algo recomendável. Por isso que o tolerais. Tolerar aí, anerromai, é sustentar, carregar, levar consigo. E eu vou ficando nesse versículo aqui, ou melhor, vou até o versículo 6. Versículo 6 aqui. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Interessante que tinha alguém andando aí, tinha alguém andando nesses dias de Paulo, ali nas igrejas, se dizendo apóstolos. Até porque apóstolo é um termo, dá a ideia de um mensageiro, aquele que é enviado para pregar o evangelho. Então, qualquer um pode ser apóstolo. Claro que é diferente dos apóstolos de Cristo, os 12 apóstolos. Mas a pessoa que é enviada para anunciar o evangelho, ele é um apóstolo, é um enviado. Porque o apóstolos, no grego, é um mensageiro, alguém enviado com ordens. Então, no sentido mais amplo, aplicado a outros mestres cristãos. Então, por isso que eu suponho, porque supor aqui é logizo a mais. Eu penso, eu raciocino, eu calculo comigo mesmo, em nada ter sido inferior. A palavra rustério, o verbo é ficar para trás, a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Então, e embora seja no falto de falar, sente que Paulo fala que ele foi faltoso no falar. Com certeza aqui, será que Paulo pode estar pensando assim, claro que nas minhas falas eu faltei alguma coisa. Ok. Não sou no conhecimento, ou seja, eu tenho conhecimento, eu conheço das coisas. Mas em tudo e por todos os modos, olha, vos temos feito conhecer isso. Ou seja, todas as minhas atitudes, toda a minha maneira de proceder, tudo que eu estou fazendo, é para que vocês me conheçam, vocês saibam quem é Paulo, quem sou eu, o apóstolo de Cristo que foi comissionado para preparar vocês, para
preparar essa igreja como um pai prepara uma filha para ser entregue a um noivo. E eu, como pai de vocês, Paulo diz, eu como pai de vocês, estou preparando vocês como a noiva, como a virgem, a ser entregue para o noivo, e esse noivo é Cristo. É por isso que eu tenho uma preocupação muito grande com vocês. E depois Paulo vai continuar aí falando ainda, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, esse vídeo não ficar tão grande, tão cansativo, e depois eu continuo aí a minha exposição. Deixa eu voltar aqui na tela principal. Então, no próximo vídeo estarei dando continuidade aí a respeito aí da defesa de Paulo. Paulo continua a sua defesa. Acho praticamente nesse capítulo 11 todinho, Paulo continua a sua defesa. Deixa eu ver aqui no capítulo 12. No capítulo 12 já vai falar sobre as visões e provas do Senhor. Então, Paulo ainda está nessa mesma pegada aí de defender o seu ministério, porque a igreja estava desconfiando de Paulo. Mas nós vamos continuar aí expondo esses capítulos seguintes para nós chegarmos a essa conclusão. Deus em Cristo abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.